Gente, é isso mesmo, para deixar você ir com água na boca. O chefe de cozinha Eric Velasco vai nos ensinar a fazer aí o passo a passo de macarrão. Confira aí. Olá, aqui é o chefe Eric Velasquez. Hoje eu trago para vocês uma receita aqui de Curitiba, do Centro Europeu, e vai ser uma receita de macarrão de mirtilo com laranja. Eu vou fazer uma trufa de laranja com raspinhas de laranja e um licor de laranja que vai ficar sensacional. E junto vai harmonizar com uma calda de mirtilo, uma combinação fantástica. Vamos para o nosso passo a passo. Eu vou começar primeiro fazendo a nossa calda. Então eu vou colocar aqui na panela nossos mirtilos. Pode ser mirtilo congelado, não tem problema, tá? O importante é, como a gente vai fazer calda, vai aquecer, então não tem problema se for mirtilo congelado. Mirtilo congelado, açúcar refinado e aqui eu vou colocar também um pouquinho de suco de limão para dar um pouquinho de acidez e equilibrar tudo isso. Nós vamos cozinhar essa calda aqui. Mistura um pouquinho e a gente vai cozinhar essa calda até ela engrossar, tá? A gente vai servir depois junto com o nosso macarrão de laranja. Enquanto cozinha a nossa calda, nós vamos começar a fazer a nossa massa. Então eu vou colocar aqui ela cozinhar no outro fogão e a gente vai fazendo a nossa massa do nosso macarrão. Então agora nós vamos fazer o nosso macarrão. Esse macarrão vai ser feito a partir de merengue suíço. Então a gente vai colocar na panela as nossas claras e o açúcar refinado. Aqui o fogo tem que ser bem baixo mesmo, o mínimo do fogão, foguinho mais baixo, porque a gente não quer cozinhar essa clara, somente derreter esse açúcar. Se fosse para falar uma temperatura aí, iria ficar entre 50 graus. Mas você pode ver esse ponto também com os dedos. Encosta na clara, se não tiver mais nenhum grãozinho de açúcar, você pode colocar na batedeira para bater. Então aqui é rapidinho, mexendo o tempo todo para não deixar essa clara cozinhar. E você vai perceber que ela vai ficar mais líquida daqui a pouco. Mexe o tempo todo, mexendo bem, fogo bem baixo. Aqui a gente vai fazer um macarrão de uma cor lilás, porque a gente vai trabalhar com mirtilo e com laranja, mas você pode aí trabalhar com a cor que você quiser também na sua casa. Mexendo bem, posso pressionando a espátula aqui para certificar que o meu açúcar está derretendo. Cuidado bem os cantos da panela também para você mexer, para ele não grudar e não cozinhar a nossa clara. Foguinho bem baixinho. Se precisar, você pode erguer a panela de vez em quando também. Somente se tiver uma panela com fundo triplo, alguma panela mais grossa, para não passar muito calor, você pode erguer a panela um pouquinho, mistura um pouquinho e daí você volta para o fogo para você derreter esse açúcar. Aqui o meu açúcar está praticamente derretido, então eu vou levar essa mistura agora para a nossa batedeira. Eu vou pegar a batedeira e a gente vai colocar na batedeira. Com a nossa batedeira aqui na bancada já, e a nossa mistura aqui de claras com açúcar, já dissolveu o nosso açúcar, nós vamos colocar agora na batedeira essa mistura e a gente vai bater o merengue chamado merengue suíço. Vamos ligar a batedeira primeiro em velocidade média e depois que começar a espumar essa mistura, nós vamos aumentar a velocidade, tá? Então, vou colocar aqui. Então, enquanto o nosso merengue está batendo na nossa batedeira, eu vou misturar aqui farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro. Vou peneirar, bem peneiradinho, os dois juntos, e daí depois a gente vai incorporar essa mistura na nosso merengue ali, nas nossas claras. Então, misturo os dois aqui e a gente vai peneirando bem essa mistura. Tentar trabalhar com uma farinha de amêndoas de boa qualidade, uma farinha de amêndoas que não tenha gordura, que não seja muito gordurosa, muito úmida. Com a ajuda da colher aqui eu posso ir pressionando um pouquinho essa farinha para quebrar essa farinha e esse açúcar também. Então aqui ficou umas casquinhas só. Vou retirar. E aqui eu tenho minha farinha de amêndoas misturado com meu açúcar de confeiteiro. Aqui agora eu vou aumentar a velocidade da nossa batedeira e vou deixar bater até ela montar o nosso merengue. Então agora eu vou desligar a nossa batedeira. Ó, nosso merengue está bem firme. Vou colocar agora a cor que eu quero para fazer meu macarrão. Que eu vou colocar umas gotinhas de azul e vou colocar também umas gotinhas de vermelho. Esse corante aqui é corante em gel, tá? Então o corante em gel
é mais tranquilo para você tingir o seu macarrão. Vou ligar agora a batedeira somente para misturar essa cor. Então agora já misturou o nosso corante. Tá numa cor bonita aqui, uma cor que lembra mirtilo. Vou tirar agora todo esse merengue de dentro desse globo. Vou trazer agora para nossa bancada aqui. E agora a gente vai incorporar a nossa farinha de amêndoas e açúcar de confeiteiro para a gente fazer o nosso macarrão, tá? Aqui eu já peneirei, já vou colocar essa mistura aqui. E agora eu vou misturar bem isso daqui. Agora eu sempre falo que é desandar o nosso merengue. Então eu vou misturar bem até perder essas bolhas de ar e vai ficar uma massa que vai cair. Então eu vou erguer minha espátula, vai ter um caimento. Então vamos lá. Mexe sem dó, pode mexer com vontade, para realmente retirar o ar desse merengue. Aperta essa massa lateral do bol também, isso facilita. E vamos mexendo agora até ela mudar essa textura dessa massa. Então aqui ó, minha massa está tendo um caimento agora. Quando ela cai no bol, ela vai assentando. Então esse é o ponto do nosso macarrão. Vou pegar agora uma forma para a gente pingar o nosso macarrão. Aqui eu tenho um saco de confeitar com bico perlé, que é um bico liso. Então eu vou colocar minha massa aqui e vou pingar. Coloco aqui no saco de confeitar. Não precisa encher muito o saco de confeitar. E agora a gente vai pingar o nosso macarrão. Como vai ser o macarrão recheado aí com uma ganache de laranja e vai mais a caldinha de mirtilo, eu vou fazer um macarrão um pouquinho maior pra gente montar como se fosse uma sobremesa. Então eu coloco no tapete de silicone, pressiono, quando eu for sair, eu faço uma vírgula. Pingo, quando eu for sair, uma vírgula. Pressiono, pressiono, vírgula, e assim eu vou pingando. Alguns pequenininhos para decorar. E antes de a gente levar para o forno, nós vamos primeiramente bater essa forma. Então eu vou bater um pouquinho aqui. Esse bater é para assentar bem a nossa massa, para retirar um pouco mais das bolhas que estão no meio da nossa massa. E agora a gente vai deixar formar uma película rapidinho. Aqui, como eu tô com o ar ligado, ele vai secar rapidinho, mas em casa você pode deixar secar por mais tempo. Você vai encostar no macarrão e não vai poder mais grudar, e daí você pode levar para o forno. No forno, ele vai ficar aí numa temperatura de 115 graus e ele vai assar por 15 minutinhos, tá? Então eu vou deixar formar a película e depois eu vou levar para o nosso forno. Então, enquanto o nosso macarrão forma a nossa película, nós vamos fazer o nosso recheio. Aqui eu tenho chocolate branco derretido, eu vou acrescentar creme de leite. Aqui é creme de leite de caixinha mesmo. Como vai ser uma ganache de laranja, eu vou acrescentar aqui raspinha de laranja. Aqui estou trabalhando com laranja Bahia, mas pode ser uma laranja pera normal. Capricha na quantidade de raspa. Cuidado com a parte branca, para não amargar. Poderia fazer um mix aqui também de limão e laranja, ficaria bem gostoso. Coloquei a raspinha de laranja. Vou misturar isso aqui primeiramente com o fouet. Bate bem, mistura bem. Para dar um sabor também e vai dar um alcoólico, eu vou acrescentar aqui licor de laranja. E vou misturar junto com essa ganache. Mistura bem, incorpora bem. Para finalizar, um pouquinho de manteiga. E vamos bater bem essa manteiga aqui nessa ganache. Essa ganache eu posso deixar descansar de um dia para o outro, ou eu posso acelerar esse processo colocando um pouquinho na geladeira, para ela ter uma consistência para a gente poder rechear o nosso macarrão. Vou levar agora um pouquinho na geladeira e depois a gente volta para mostrar o macarrão assado e a nossa montagem. Então o nosso macarrão já saiu do forno depois de 15 minutinhos, já está aqui ó, o nosso macarrão maior. Lembrando que ele tem que ficar macio aqui no meio, até vou pressionar para a gente colocar o recheio, ó, macio. E aqui tem os mini também para a gente fazer uma decoração no nosso prato. Característica do macarrão, pezinho, sempre tem que ter essa rendinha, esse pezinho, tá? Então vamos lá, vamos montar o nosso macarrão agora. Vou colocar aqui agora
a nossa ganache. Então vamos colocar aqui a nossa ganache de laranja. Pode colocar bastante. Recheio, que é um macarrão grande. Em cima da nossa ganache eu vou colocar aqui a nossa gelinha de mirtilo, que também já resfriou. Que vai dar um contraste bem legal com a nossa laranja. E agora eu venho aqui, dou uma pressionadinha e fecho o nosso macarrão de laranja, tá? Para decorar, posso colocar aqui um pouquinho de ganache e colocar os nossos macarrãozinhos. Vamos rechear eles também. Um pinguinho de ganache, pinguinho de ganache. Fechamos o nosso macarrão. Colocamos aqui no prato para decorar. Aqui é a mesma coisa. Deixa eu deixar aqui. E aqui também para decorar o nosso prato. Aqui em cima eu vou finalizar também com um pinguinho de ganache. Vou trabalhar aqui com uma florzinha comestível. Aqui é uma rosa comestível. Um mirtilo para decorar também. E posso também explorar um pouco dessas flores e frutas no prato. E vamos decorando o nosso prato, colocando as frutas. E fica uma composição linda com o nosso macarrão grande e o nosso macarrãozinhos pequenos para decorar o prato. E está pronto o nosso macarrão de laranja com calda de mirtilo. Façam aí na sua casa também uma sobremesa bem legal aí para servir para a família, para os amigos. E voltamos aí para o estúdio. Valeu, chefe Eric Velasco. Muito obrigado, né, por essa receita aí de macarrão, né, de mirtilo com laranja. Agora é só você ir atrás, né, dos ingredientes e preparar aí. Mais uma vez, gratidão por sempre estar passando pra gente essas dicas maravilhosas, né? Ainda falando em coisas